quando começaram os clamores, né, o clamor pela substituição do Mano Menezes, quem já vinha, ainda estava num ano bem traumático, que é o ano de 2024, em que o torcedor estava muito mal acostumado com o trabalho inicial do Fernando Diniz, conquista de Campeonato Carioca, conquista de Libertadores, no início do ano de 2024, derrotando a LDU no Maracanã, conquistando a Recopa. Mas ali, já naquele início de 2024, começou a debandada, a caída de rendimento do time. A gente estava mal acostumado com aquele futebol bonito de 2023, que a gente propõe o jogo, linha alta, o Cano fazendo gol adoidado, o time fazendo jogadas bonitas, a bola vindo tocando da defesa até o ataque. Aquilo foi minguando, o adversário foi decorando, foi limitando essa jogada, jogando em linha alta, pressionando a saída de bola do Fluminense, saindo errado, Felipe Melo errando, Fábio errando a saída de bola. Os erros começaram a ficar mais aparentes, o Fluminense não conseguia sair dessa fórmula e o Diniz não sabia outra forma de jogar, só sabia essa. Então ficava fácil. Então o Fluminense, todo treinador que pegava o Fluminense da época do Fernando Diniz sabia como o Fluminense iria jogar. Então ficava fácil de você criar a sua tática para eliminar essa forma eficiente do Fluminense. E o Diniz não soube mais sair dessa situação e a tendência era ir diminuindo a posse de bola, a frequência no ataque, o Cano vindo para o meio de campo buscar a bola, porque a bola não chegava lá. A única saída foi a demissão do Fernando Diniz. Num ponto em que o Fluminense só tinha 6 pontos, estava praticamente sendo rebaixado, e foi escolhido um treinador muito diferente, uma ruptura do projeto Fernando Diniz, da forma de jogar, da alegria, de presença de posse de bola, criatividade na frente com os atacantes. Escolheram um treinador para salvar o Fluminense do rebaixamento. É o cara que servia para aquela situação, que era o Mano Menezes. E ele serviu bem para isso. O Fluminense jogou em linha baixa, o Fluminense reforçou a defesa, que se tornou uma peneira, passou a tomar menos gols, também passou a criar menos chances, mas ganhou umas partidas e outras importantes que acabaram livrando o Fluminense do rebaixamento, né? Uma forma de sair dessa situação não tão bonita, mas conseguiu. O erro foi ter renovado o contrato com ele e ter entrado em 2025 com o Mano Menezes. Eu acho que a ideia era trazer um treinador que voltasse a trazer ao torcedor a esperança, a alegria, a busca por títulos, o bom futebol, jogar um jogo ofensivo. É isso que a gente esperava, e não ter mantido o Mano Menezes. Mas chegou no momento em 2025 que não dava mais para o Mano. Aí sim, o Mano foi demitido depois de problemas pessoais, Marcelo, fulano, ciclano, os resultados começaram a não acontecer. A diretoria foi atrás de um novo treinador, e a torcida queria um treinador mais ofensivo, mais criativo, um nome, se não fosse estrangeiro. E olha que nomes bem interessantes surgiram aí, até nomes estrangeiros, vindo da Itália, portugueses, negócio todo. Nomes grandes, Tite, vários nomes interessantes. E acabou que veio o Renato. O Renato chegou no Fluminense, primeiros jogos agradou, uma sequência de vitórias. Porra, esse é o cara, vamos comemorar. O Renato vai trazer de volta os títulos e o bom futebol que jogávamos em 2023. Aí teve por exemplo, o jogo contra o Vitória não foi bom, que nós empatamos. Teve o jogo do Botafogo, que nós fomos atropelados pelo Botafogo. O time não jogou como vinha jogando naquela sequência de vitórias. Não vou contar aqui União Espanhola nem São José, porque eram time reservas do Fluminense em campo, contra adversários muito fracos. No Campeonato Brasileiro, que é uma competição dificílima, o nível começou a cair. E houve uma cobrança por parte do torcedor. Por que o Renato mantém o mesmo time do Mano Menezes? Por que o Renato mantém a mesma formação tática do Mano Menezes, até do Fernando Diniz? Por que o 4-3-3 ainda no Fluminense? Por que somente 3 jogadores no meio de campo? Por que o Canóbio no ataque é mantido como secretário de lateral, assim como era no time do Mano Menezes? Porque o Renato ainda não mostrou a sua cara.
No início, nas coletivas que ele deu, ele falou que ele precisava conhecer o elenco, precisava conhecer os jogadores, tanto que no jogo contra a União Espanhola ele manteve o time no Rio de Janeiro, o time titular, para conhecer esses jogadores titulares e criar novas alternativas, nova forma de trabalho, alternações, alternâncias táticas, esse negócio todo, né? Foi questionado, mas acabou e não acabou não dando muito certo, né? Porque logo em seguida nós perdemos pro Botafogo. Mas não tem mais a desculpa de ele não conhecer o time titular do Fluminense. Ele também ele trouxe os garotos da base para fazer treinamento, para completar os treinamentos também, e segundo ele, para conhecer os jogadores. Mas a gente sabe muito bem como é que funciona. A molecada vem da base, participa ali do treino dos profissionais. Dificilmente o cara vai deixar no banco e vai botar um garoto da base, um cara que custou 29 milhões, vai ser barrado por um garoto da base. Tem que ser muito... E o Renato tem personalidade para isso, mas não vai fazer. O jogador custou 20 milhões, barrar o Hércules custou 29 milhões para colocar o Wallace Davi. Não vai. A gente sabe como é que funciona o futebol, né? Se tu pagou caro pelo jogador, teve um empresário, esse negócio todo que vocês sabem muito bem como funciona, o cara tá no clube para participar das atividades. E começaram a criticar, porque quando o Renato vai mostrar a sua verdadeira cara, a sua verdadeira escalação, quando é que o time do Renato vai estar em campo? Porque o que a gente está vendo nesses últimos jogos é o time do Mano Menezes. É o 4-3-3, é o Canóbio na ponta esquerda, é o Hércules no meio de campo, é o Martinelli, é o René. Então quando o Renato vai fazer a escalação dele, e a gente vai ver, porra, a mudança surtiu efeito. Nesse jogo contra o Aparecidense, mesmo sendo uma Copa do Brasil, mesmo sendo um adversário da 4ª divisão, que nós devemos propor o jogo, devemos ser mais agressivos, devemos fazer um resultado interessante para o jogo da volta, para no jogo da volta aí sim poder poupar X, A, B ou C, para dar um descanso para os principais jogadores. Então vamos fazer o resultado logo agora no Maracanã, que a gente está jogando em casa. Então não há motivo de ter um ponta esquerda que não é ponta, praticamente é um auxiliar de lateral, que é o caso do Canóbio. E ele certamente colocou o Keno ali na ponta esquerda, porque o jogo exige isso. O Fluminense vai atacar, o Fluminense vai se manter no campo adversário. Então para que o Canóbio, se você tem o Keno, que segundo o próprio Renato, e a nossa análise, é um cara que termina melhor os lances, dá assistência, faz gol, vai no 1 contra 1, é habilidoso. Então o Keno é a melhor opção para esse tipo de jogo, que você quer fazer 1, 2, 3, 4 gols, para ter um conforto no jogo da volta. É o básico que você espera de um treinador experiente como o Renato, optar por isso. O Keno como titular. E no meio de campo, aí sim, eu acho que já começa a carinha do Renato aparecer ali. Ele sacou o Bernal, o Hércules ainda deve estar com aquele problema da conjuntivite. Ele vai colocar o Nonato, que está começando a mostrar. O Nonato não era utilizado pelo Mano. O Mano não utilizava, o Nonato estava esquecido. E essa entrada do Nonato no meio de campo é cara do Renato. Ele começa a mostrar a cara dele, assim eu espero. Como a entrada do Fuentes na lateral esquerda, porque, amigo, é óbvio. Entre Fuentes bem fisicamente e o René, o Fuentes no treino atropela o René. Mas o Nonato sim que eu acho que começa a ser a cara do Renato. Já o Keno é a exigência do jogo, um jogo ofensivo, mais agressivo, que o Keno vai trazer mais essa agressividade do que o Canóbio. O que a gente quer ver agora do Renato é a cara dele. Que comece agora no jogo contra a Aparecidense e seja também no jogo contra o Sport, no final de semana, no sábado, também seja um jogo em que o Fluminense seja mais ofensivo, mais agressivo, linha alta, não como foi no jogo contra o Botafogo, irreconhecível. Para mim, eu estava vendo o time do Mano Menezes em campo contra o Botafogo, linha baixa, sofrendo pressão do adversário. Aquele é o time do Mano Menezes. Não é para isso que o Renato veio para o Fluminense, não foi para isso que ele veio, para perder para o Botafogo da forma que perdeu, e nem empatar para o Vitória da forma que ele empatou jogando em casa. Contra o Vitória foi o time do Mano Menezes. União Espanhola não conta porque foi um time totalmente reserva, contra o adversário ruim. E contra o Botafogo,
É o final da era Diniz, início, meio e fim da era Mano Menezes. Eu quero ver o time do Renato em campo, quero ver um time ofensivo, agressivo, e que não seja só contra o Aparecidense, time da Série D do Campeonato Brasileiro, seja também contra o Sport daqui em diante. Ele já fez 3 modificações: Fuentes, Nonato e Keno no time titular. Ele barrou o Canóbio, barrou o Bernal, o Hércules está afastado, e o René. Quero ver mais mudança, quero ver mais trocas, eu quero ver variações táticas, eu quero ver um treinador de peso, porque para mim o Renato no momento é muito melhor do que Mano Menezes, e eu quero ver o trabalho do Renato aparecer. Agora não há desculpa, ele conhece o time titular, teve uma semana com ele conhece os moleques da base, ele conhece o grupo, ele precisa usar as peças segundo a sua cabeça. A gente não quer copia e cola, a gente não quer ver o time, o sistema tático, os mesmos jogadores de técnicos anteriores. Boa notícia, Marcelo Pitaluga já está treinando com bola, ele quebrou o dedo da mão, voltou a treinar com bola. O goleiro Marcelo Pitaluga, que veio do Liverpool. Matheus Reis, que operou o joelho, estava de muleta, esse negócio todo, ele operou o joelho em novembro de 24. Olha só, já passou por cirurgia, depois de ficar um período com muletas. O jovem vem andando normalmente, realizando trabalhos na academia. Ele é da mesma geração do Riquelme e do Isaac. A expectativa é que ele avance nos treinos e volte a correr no gramado do CT nesta semana. Matheus Reis, mais uma opção para o ataque. E outra boa notícia é o Riquelme e o Isaac. Riquelme postou hoje uma foto dele trabalhando com Ganso, com os outros jogadores do time titular ali com bola, disputando bola. O Riquelme tá treinando com normalmente, cara. Tá fazendo nada assim separado, nem ele e o Isaac. Tá treinando com o treino da manhã de hoje. Tá lá normalmente participando das atividades. Isso é muito importante. Então, tudo bem que era um recreativo, né, porque é dia de jogo, mas está participando ali das atividades com bola. Está pronto para voltar já nas próximas semanas aí, ele e o Isaac. E o Wallace Davi foi incorporado ao Sub-20, viajou para o Rio Grande do Sul para participar da partida contra o Juventude, está com o Sub-20, subiu de categoria, ele quer 17 anos para 18, e não deve ser relacionado para a partida de hoje contra o Aparecidense, está reforçando lá o Sub-20 do Fluminense. Não está indo tão bem assim no Brasileirão, lá no Rio Grande do Sul. Boa sorte para o Wallace Davi. Então é isso, rapaziada. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha. Hoje tem jogo do Flusão. Vamos para uma vitória, por favor.